A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Estamos, queridos irmãos e irmãs, caminhando para o final do ano litúrgico. Celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. Ouçamos o Evangelho de hoje, Marcos 13, 24, 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Irmãos e irmãs, o Evangelho da liturgia de hoje desperta um sentimento de desastre, de tragédia, de fim. Nada mais. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol ficará escuro, a lua não refletirá o seu esplendor, cairão os astros do céu. A percepção de que os contornos da realidade, as estruturas, os arranjos chegaram ao fim, sim, ao fim de um mundo, mesmo de um céu e de uma terra. As forças do céu são abaladas. O que permanece? O sol, a lua, os astros, as estrelas nos remetem para a criação. O sol, a lua, os astros, que desde o primórdio do tempo brilham na sua ordem e transmitem luz, sinal de vida. A luz, sinal de vida, que agora parece descer à decadência, à escuridão, à perda do esplendor, o decair das belezas celestes. Da beleza do esplendor ao caos, à escuridão, à perda de vida.
como se entrássemos na decadência e na escuridão e o caos se precipitasse sobre a face da terra. É sinal do fim? Nesse cair e quase destruir, podemos ter a percepção de um abandono da parte de Deus. A experiência da ausência de Jesus no meio de nós, diante dos tormentos, violências que se abatem. E aquela ausência é percebida pelos primeiros cristãos quando enfrentaram as perseguições, as dores, a morte. Tudo parecia caminhar para o fim. Era o fim, como se Jesus estivesse ausente, ou pelo menos quase imperceptível. Esse mistério de abandono que às vezes toma conta de muitos cristãos, quando o sol se põe, a lua se esconde, as ideias começam a cair. No entanto, o Evangelho a nos animar, não está ausente, não se escondeu, não se subtraiu, apenas retração do mistério de um amor que resgatou todo o universo. Quando houve início de um tempo, o Evangelho nos dizer que chegamos ao término de um tempo, de um mundo. São desfeitos os sinais que regiam, que iluminavam, que conduziam até agora o fim. Mas, no caos, no decair das estrelas, na escuridão do sol e da lua, o fim, o Evangelho nos indicar o caminho de um novo céu e de uma nova terra. Diz: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Novo sol, nova lua, novos astros, pois nova luz, novo horizonte a iluminar e a encandecer os nossos dias. Como nos ensina Papa Francisco, a luz que há de resplandecer naquele dia será única e nova. Será o do Senhor Jesus que virá na glória com todos os santos. Naquele encontro veremos finalmente o seu rosto na plena luz da Trindade. Um rosto resplandecente de amor, diante do qual também cada ser humano aparecerá na verdade total. E a vida nova que surge vem de modo novo na suavidade de um renascer sem destruir. Aprendei a figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. A seiva da vida nova, nascida da cruz e da ressurreição, tem o seu modo próprio, como a seiva da figueira. Os ramos começam a lançar brotos, os brotos crescem, produzem flores, folhas, flores e fruto. Tudo num tempo próprio, não mais da força bruta, da obrigação, da violência, mas na suavidade de vida, como um despertar de brisa suave de uma manhã que desperta a vida após a noite, a escuridão. Tudo numa harmonia de graça e beleza da boa nova, Cristo Jesus ressuscitado. Talvez o Evangelho esteja a nos dizer que é o tempo novo que está por chegar, por pôr-se. O tempo em que os discípulos e discípulas de Jesus são despertados para o crescimento dos ramos novos, mas também frutos novos. Crescer na força da fé, da esperança, do amor, seiva fecunda, a seiva que fecunda os ramos, faz nascer brotos novos, mas também frutificar. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Sim, ele, o Filho do Homem, o vindouro, o esperado, o desejado, cujo advento germinará a justiça, a verdade, a liberdade de um novo céu e de uma nova terra. Novo céu e nova terra, pois ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra. Esse dito do Evangelho enche de consolação os discípulos de Jesus em todos os tempos, levando-os a viver não só de temor, de tremor, face o retorno de Cristo, mas de esperança. Nosso encontro definitivo com Cristo será não só como o juiz. Esse dito do Evangelho enche de consolação os discípulos de Jesus em todos os tempos, levando-os a viver não só de temor, de tremor, face ao retorno de Cristo, mas também de esperança. Nosso encontro definitivo com Cristo será não só como juiz, mas acima de tudo como mestre, como amigo, como esposo, a nossa esperança. O Evangelho, portanto, em vez de um julgamento ou condenação por parte de Jesus, quer revelar antes e acima de tudo o final, a consumação de todos os tempos e da história.
Essa consumação não será outro senão a aparição de Jesus crucificado, o homem novo, o novo Adão, o homem verdadeiramente humano, o homem de todos os homens, o homem universal que inaugurará um novo céu e uma nova terra. Ele, o crucificado de Deus, eis a justiça divina. Esse será seu poder, o seu esplendor. Nesse poder e esplendor todos poderão se espelhar e se julgar, ver sua verdade e sua mentira. Então estará implementada a verdade e a justiça acerca do homem e de sua história, o juízo, o julgamento de Deus. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, a nos recordar que em Jesus encontramos o sentido de toda a história pessoal, da humanidade, do universo. Como nos aponta o Apocalipse, Ele é o primeiro e o último. Jesus deu à criação a história o seu sentido definitivo e o Evangelho nos dizer que veremos o Filho vindo. Sim, Ele está vindo sempre. Sempre virá e está vindo sempre. É que veremos no reino definitivo o que nos foi oferecido por Jesus. Não do sol, da lua, das estrelas, mas do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, vem confirmar as palavras do Evangelho quando afirma o novo brilho de uma nova luminosidade. Os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Os que seguem na disponibilidade e com alegria o Filho do Homem tornar-se-ão estrelas, iluminarão e conduzirão os que estão nas trevas e nas sombras da morte. Haverão de indicar sempre o novo sol, as novas estrelas, Jesus. Por isso, quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai que nos enviou Jesus. Hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Os pobres a nos provocar na busca do sol e das estrelas que aquecem e iluminam. Sim, um novo céu e uma nova terra onde realmente somos todos irmãos e irmãs. Papa Francisco, na homenagem que nos enviou para o dia de hoje, nos ensina, neste ano dedicado à oração, precisamos fazer nossa oração dos pobres e rezar com eles. É um desafio que temos de aceitar e uma ação pastoral que precisa ser alimentada. Com efeito, a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé, tem necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa atitude religiosa privilegiada e prioritária. O Dia Mundial dos Pobres deveria ser um compromisso de cada uma das nossas comunidades com os pobres. Somos todos desafiados a escutar a oração dos pobres, tomando consciência da sua presença e das suas necessidades. Temos iniciativas que ajudem os pobres, dar dignidade social e eclesial aos nossos irmãos que padecem da pobreza. No Dia Mundial dos Pobres, desejamos agradecer às pessoas que escutam e apoiam, cuidam dos mais pobres. Os pobres nos ensinam porque numa cultura que colocou a riqueza em primeiro lugar e que sacrifica muitas vezes a dignidade das pessoas no altar dos bens materiais, eles remam contra a corrente, tornando claro que o essencial da vida é bem outra coisa. Faz-nos bem recordar as palavras de São João Crisóstomo. O Pai não poupou seu próprio Filho, e tu não dás sequer um bocado de pão àquele que foi entregue e imolado por ti. Por ti o Pai não o poupou, e tu passas com desprezo ao lado de Cristo que tem fome, enquanto vives dos benefícios que Ele te conquistou. Ele foi entregue por ti, imolado por ti, vive em necessidade por ti, e quer que a tua generosidade seja vantajosa para ti. Mesmo assim, tu não dás. Haverá pedras tão duras como o vosso coração quando tantas vezes o interpelam? Não bastou a Cristo sofrer a morte e a cruz? Ele quis ainda tornar-se pobre, mendigo e nu, ser metido na prisão, a fim de que ao menos isso te tocasse.
Se nada me dás pelas minhas dores, diz-nos, tem piedade de mim por causa da minha pobreza. Se não queres ter piedade de mim por causa da minha pobreza, que seja a minha doença a vergar-te, que sejam as minhas correntes a enternecer-te. E se isso não te toca, consente ao menos por causa da pequenez do pedido. Não te peço coisas difíceis, peço-te pão, um teto, umas palavras de amizade. Estive preso por ti e continuo a estar, a fim de que, comovido com as minhas cadeias do passado e com as do presente, tu queiras ser misericordioso para comigo. Passei fome por ti, continuo a passar. Tive sede quando estava suspenso na cruz e continuo a ter sede pelos pobres, a fim de te atrair a mim, dessa maneira te salvar. Queridos irmãos, queridas irmãs, que esse texto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, no Dia dos Pobres, nos ajude a viver melhor e anunciar a verdade do Reino de Deus e assim vivemos de um mundo novo. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras. Só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Você está ouvindo
A mensagem pastoral. Escutemos as palavras de Papa Francisco naquela ocasião, 2014, em que ele comentava o texto do Evangelho que nós ouvimos. Vamos ouvir dele 2 pequenos textos. Ao apresentar a Igreja aos homens do nosso tempo, o Concílio Vaticano II estava perfeitamente consciente de uma verdade fundamental que não podemos esquecer. A Igreja não é uma realidade estática, parada, com finalidade em si mesma, mas está continuamente a caminho na história, rumo à meta derradeira e maravilhosa, que é o reino dos céus, do qual a Igreja, na terra, é o germe e o início. Quando dirigimos o nosso olhar para este horizonte, sentimos que a nossa imaginação se detém, revelando-se capaz unicamente de intuir o esplendor do mistério que exercem os nossos sentidos. Em nós brotam espontaneamente algumas interrogações. Quando terá lugar esta passagem final? Como será a nossa dimensão na qual a Igreja entrará? Então, o que será da humanidade e da criação que nos circunda? Mas essas perguntas não são novas, dado que já os discípulos as dirigiam a Jesus naquela época. Mas quando acontecerá isso? Quando chegará o triunfo do Espírito sobre a criação, sobre as criaturas, sobre as coisas? São interrogações humanas, perguntas antigas, que nós também o fazemos. Perante essas perguntas que ressoam desde sempre no coração do homem, a Constituição Conciliar afirma: ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude, e também não sabemos que transformação sofrerá o universo. Porque a figura deste mundo, deformada pelo pecado, passa certamente, mas Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação, uma nova terra, na qual reinará a justiça e cuja felicidade satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração da humanidade. Eis a meta para a qual a Igreja tende. É como se diz na Bíblia, a Nova Jerusalém, o paraíso. Mais do que um lugar, trata-se de uma condição da alma em que as nossas expectativas mais profundas serão realizadas de modo superabundante e o nosso ser, como criaturas e como filhos, filhas de Deus, alcançará o seu pleno amadurecimento. Seremos finalmente revestidos da alegria, da paz, do amor de Deus, de maneira completa, já sem qualquer limite, e estaremos face a face com Ele. É bom pensar nisso, pensar também no céu. Todos nós nos encontraremos lá, todos. Isto é bom, revigora a nossa alma. E um outro texto, queridos irmãos, de Papa Francisco, no trecho do Evangelho deste domingo, que nós tentamos meditar há pouco, o Senhor quer instruir os seus discípulos sobre os acontecimentos futuros. Em primeiro lugar, não é um discurso sobre o fim do mundo, mas ao contrário, convite a viver bem o presente, a estarmos vigilantes e sempre prontos para quando formos chamados a prestar contas da nossa vida. Jesus diz: naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol ficará escuro, a lua não refletirá o seu brilho, cairão os astros do céu. Essas palavras fazem-nos pensar na primeira página do livro do Gênesis, a narração da criação, o sol, a lua, os astros, que desde os primórdios do tempo brilham na sua ordem e transmitem luz, sinal de vida, que são descritos na sua decadência enquanto precipitam na escuridão e no caos, sinal de um fim. Pelo contrário, a luz que há de resplandecer naquele dia será única e nova. Será do Senhor Jesus, que virá na glória com todos os seus santos. Naquele encontro veremos finalmente o seu rosto na plenitude da luz da Trindade, um rosto resplandecente de amor, diante do qual também cada ser humano aparecerá na virtude total. A história da humanidade, assim como de cada um de nós, não pode ser entendida como uma simples sucessão de palavras e de acontecimentos sem sentido. Também não pode ser interpretada à luz de uma visão fatalista, como se tudo já estivesse pré-estabelecido, segundo um destino que subtrai todo o espaço da liberdade, impedindo que se façam escolhas que sejam fruto de uma verdadeira decisão. Pelo contrário, no Evangelho de hoje, Jesus diz que a história dos povos e dos indivíduos tem um fim, uma meta a alcançar: o encontro definitivo com o Senhor. Não conhecemos o tempo nem as modalidades como isso acontecerá. O Senhor reiterou que ninguém o sabe,
nem os anjos do céu, nem sequer o Filho. Tudo está conservado no segredo do mistério do Pai. Todavia, conhecemos um princípio fundamental com o qual nos devemos confrontar. O céu e a terra passarão, diz Jesus, mas minhas palavras não passarão. Eis o verdadeiro ponto crucial. Naquele dia, cada um de nós deverá compreender se a palavra do Filho de Deus iluminou a própria existência pessoal ou se ele lhe virou as costas, preferindo confiar nas próprias palavras. Será mais do que nunca o momento no qual abandonarmos definitivamente ao amor do Pai e confiarmos à sua misericórdia. Ninguém pode evitar este momento, nenhum de nós. Já não servirá a astúcia que muitas vezes inserimos nos nossos comportamentos para acreditar a imagem que teremos para oferecer. Do mesmo modo, já não poderá ser usado o poder do dinheiro e dos meios econômicos, com os quais pretendemos com presunção comprar tudo e a todos. Só disporemos daquilo que realizamos nesta vida, acreditando na sua palavra. Tudo e o nada daquilo que vivemos ou que deixamos de fazer. Só levaremos conosco o que doarmos. Então, irmãos e irmãs, invoquemos a intercessão da Virgem Maria para que a constatação da nossa provisoriedade na terra e do nosso limite não nos faça afundar na angústia, mas nos chame à responsabilidade